Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. E na aula de hoje a gente vai continuar o que a gente tinha visto na outra aula sobre leis ponderais, né? A gente parou nesse exemplo aqui, na lei de Proust. A gente tinha feito esse exemplo aqui, né? E agora a gente vai falar sobre o modelo de Dalton, a hipótese de Dalton, tratando ainda das leis ponderais e depois, mais para frente, a gente vai ver com detalhes a contribuição de Dalton para os modelos atômicos. Mas por enquanto a gente vai tratar mais com relação às leis que tratam de quantidade, de reações químicas e tudo mais. Então, em 1803, o químico inglês John Dalton desenvolveu uma teoria sobre a estrutura da matéria, retomando a antiga ideia de átomos que são partículas indivisíveis, que era imaginada pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Na outra aula eu falei para vocês um pouco sobre esse ponto de vista aí dos antigos gregos com relação à estrutura da matéria, né? A gente viu que tinham duas vertentes, duas teorias diferentes. Uma era de Aristóteles, que falava que a matéria era formada por quatro elementos, né, que era água, fogo, terra e ar. E tinha uma outra que era de Demócrito e Leucipo, que dizia que tudo era formado por partículas minúsculas que eram indivisíveis, que seriam os átomos. Só que essa linha de pensamento aí acabou não tendo muitos adeptos, já que os pensamentos aristotélicos ganhavam muito mais força e eram muito mais aceitos na época do que as ideias de Demócrito e Leucipo. Por conta disso, essa teoria acabou ficando aí guardada por alguns séculos. E aí foi justamente em 1803, né, mais de 800 anos depois, que o inglês John Dalton começou a pensar sobre isso e ah, ele foi muito habilidoso na elaboração de modelos mentais e na construção de representações físicas para os modelos. Então, segundo Dalton, os átomos eles eram diferentes, né? Daqui a pouco a gente vai ver os postulados dele. E aqui não é que os átomos tenham essa cor, é só uma representação para mostrar que eles são diferentes. Mas os átomos eles são diferentes e, segundo Dalton, eles tinham características diferentes para formar substâncias diferentes e tudo mais. E ele colocou alguns símbolos para representar os diferentes elementos. Por exemplo, os alquimistas eles tratavam ouro com esse símbolo aqui, prata, ferro, cobre. Para Dalton, ele usava esse símbolo aqui, ó, gold, né, para ouro, silver para prata e iron para ferro e copper para cobre, com o seu respectivo símbolo aqui do lado. Então foi uma das primeiras representações dos elementos já na era moderna, né? Existia a representação dos alquimistas que haviam sido propostos alguns séculos antes. E aí, a partir da hipótese de Dalton, é possível fazer relações com as leis ponderais. Dalton, toda essa teoria ela veio depois que Lavoisier já tinha enunciado a lei da conservação das massas, por exemplo, e Proust também já tinha enunciado a sua lei das proporções constantes. Então, para a lei de Lavoisier, a gente pode pensar da seguinte forma: se eu tiver aqui por exemplo, digamos que isso aqui seja carbono, 3 gramas de carbono, e 3 gramas de carbono reage com 8 gramas de oxigênio, ó, cada esfera dessa seria 4 gramas, eu teria 3 mais 8, né, 11 gramas de CO2. Né? Então, considerando que as partículas, né, esses átomos que estão representados dessa maneira aqui, iniciais e as finais, são as mesmas, concluímos que a massa deve permanecer inalterada. Então, vejam que nessa hipótese de Dalton, aplicando a teoria de Lavoisier, a gente pode perceber que a lei da conservação das massas é obedecida em uma reação onde você trata de átomos. Né? Por exemplo, aqui, se eu tiver
carbonato de cálcio, né, que é o CaCO3. Eu tenho aqui um átomo de cálcio, um átomo de carbono, 3 átomos de oxigênio, né? Tá aqui a estrutura do carbonato de cálcio, ó, cada um dos seus átomos. Quando o carbonato de cálcio ele sofre aquecimento, ele forma o óxido de cálcio, que é a cal, que é usado para pintura de parede, por exemplo. E libera CO2, né? E vejam que após a reação ocorrer, o que a gente tem aqui? Um átomo de cálcio, um átomo de oxigênio, mais um átomo de oxigênio, outro e um átomo de carbono. Então, ocorreu uma reação, isso aqui deixou de existir e o que existe agora é o óxido de cálcio CO2. Essa reação, ela permanece obedecendo à lei de Lavoisier, certo? Se a gente for tratar da lei de Proust, vejam que se eu tiver aquele mesmo experimento aí que foi colocado na lei de Lavoisier, aqui ó, primeiro experimento, 3 gramas com 8 gramas forma ondas, pela lei de Proust, a gente tem que, se eu aumentar a proporção aqui de 3 para 6, aqui eu vou ter que aumentar de 8 para 16. Consequentemente, o produto vai ser de 11 para 22. Então, da mesma forma que a lei de Lavoisier é obedecida, a lei de Proust também é obedecida, né? Aqui a gente pode ver um quadro também com outro tipo de reação. Quando eu tenho gás hidrogênio aqui, ó, reagindo com carbono para formar o gás metano. Observem que as reações químicas elas acontecem pela mudança na configuração da estrutura atômica. O que isso quer dizer? Veja só, aqui eu tenho gás hidrogênio. Ó, gás hidrogênio. O gás hidrogênio é o H2. E eu tenho dois H2, ou seja, eu tenho duas partículas de H2, né? Vamos chamar de partícula por enquanto, a gente não tem ainda conhecimento de um conceito mais completo sobre isso. Então, por enquanto, vamos chamar dessa forma. Depois a gente vai ver termos mais adequados. Então, veja só. Tenho dois H2, um aqui e outro aqui, ó. Cada H2 desse aqui, ele vai reagir com o CO2, com o carbono. E na reação de aquecimento, vai ser formado o CH4. Vejam que a lei de Lavoisier está sendo obedecida, já que eu tenho 4 átomos de hidrogênio e um átomo de carbono em ambos os lados. Ó, 4 e 1 aqui. Né? Então, em uma molécula de metano, CH4, para cada átomo de carbono existem 4 átomos de hidrogênio. Se não tiver 4 átomos de hidrogênio, não é metano. Certo? Então, a lei de Lavoisier é obedecida. Ó. A mesma quantidade que eu tenho nos reagentes é obtida nos produtos. E a lei de Proust também é obedecida, já que se eu aumentar essa proporção aqui, ó, tenho aqui 2H2. Se eu tiver aqui 4H2 e 2C, vai ocorrer da mesma maneira. Eu vou ter aqui 2CO2. Eu tenho aqui ó, 8 átomos de hidrogênio, 2 de carbono. Aqui eu vou ter 8 de hidrogênio e 2 de carbono. Né? A proporção em número de átomos é constante e da mesma forma que a lei de Lavoisier também é obedecida. Então, a partir de alguns experimentos e de alguns dados coletados, Dalton pôde postular alguns pontos, colocar alguns pontos aí, que são os postulados de Dalton. Então, o primeiro postulado, todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas, denominadas átomos. Além da ideia de Leucipo, Demócrito e Leucipo, essa ideia de Dalton foi uma das primeiras ideias relativas a modelos atômicos. Foi o que trouxe à tona muito do conhecimento atômico que a gente tem hoje. É que ele trouxe uma visão moderna para a época, né, obviamente, e além disso ele pôde proporcionar uma associação de seus postulados através das explicações das leis de Lavoisier e Proust, o que tornou a sua pesquisa e os seus dados muito mais confiáveis e concretos. Né? Então, por conta disso, a teoria atômica de Dalton acabou sendo bastante relevante para a época e abriu portas para muitos outros estudos.
O postulado 2 fala assim: as substâncias simples ou elementos são formados de átomos simples, que são átomos isolados, pois átomos de um mesmo elemento químico sofrem repulsão mútua. Os átomos simples são indivisíveis. Então ele está tratando aqui apenas de átomos. Na época não existia a ideia de moléculas, de compostos. Ele só tratava de átomos simples e tratava de átomos compostos, que é justamente o terceiro postulado. Está aqui, ó, as substâncias compostas são formadas de átomos compostos, capazes de se decomporem durante uma reação química em átomos simples. Então, na visão dele, tudo era formado por átomos simples ou átomos compostos. Só que os átomos simples eram indivisíveis. E os átomos compostos eram formados por átomos simples juntos, de diferentes elementos, e isso formava diferentes substâncias, certo? E os átomos compostos poderiam se dividir em átomos simples. E aí vem o quarto postulado que fala o seguinte: todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, no tamanho, na massa e nas demais propriedades. Átomos de substâncias diferentes possuem forma, tamanho, massa e propriedades diferentes. A massa de um átomo composto é igual à soma das massas de todos os átomos simples que o compõem, né? Então, a partir desses quatro postulados, é possível explicar como que as substâncias são formadas. E foi através desse conceito de Dalton também que surgiram ideias como os conceitos de massa relativa e tudo mais. Então, para a época, isso aqui foi muito importante para a continuação dos experimentos de Lavoisier e Proust, certo? Então, já que a gente falou um pouco de Dalton, para continuar nessa ideia de leis ponderais, a gente precisa seguir agora tratando da lei das proporções volumétricas, né? Já que muitas das substâncias dos experimentos que foram feitos tratavam de sistemas gasosos, certo? Então, na reação de síntese de vapor de água a partir dos gases hidrogênio e oxigênio, o cientista chamado Gay-Lussac observou a seguinte proporção invariável: cada 2 volumes de gás hidrogênio reagem com um volume de gás oxigênio para formar 2 volumes de vapor de água. O Gay-Lussac é um cientista muito famoso, que vocês vão ver com mais detalhe no segundo ano, quando a gente estiver estudando gases, né? As leis que descrevem matematicamente os gases, isso é conteúdo do segundo ano. O que a gente vai ver agora é mais algumas teorias do que ele postulou e algumas formas de como as reações em sistemas gasosos acontecem. O Gay-Lussac é um francês, né? Foi um francês, Joseph-Louis Gay-Lussac, e ele trabalhou por volta de 1808, quando ele fez voos de balão para estudar a atmosfera superior, o que o levou a realizar pesquisas sobre as propriedades das combinações dos gases. Como parte das pesquisas de Gay-Lussac utilizavam corrente elétrica, ele pôde fazer experimentos que são chamados de eletrólise, né? E por conta disso ele fez a eletrólise da água, usando pilhas que na época tinha surgido de modo mais simples, não como que a gente tem agora. E ele usava células voltaicas como fonte de energia para gerar os vapores de hidrogênio e oxigênio. Então, nesse esquema aqui a gente tem 2 volumes de hidrogênio reagem com um volume de oxigênio e formam 2 volumes de água. Então veja só, se a gente tiver aí 10 volumes de hidrogênio, a gente vai reagir 10 volumes de hidrogênio com 5 volumes de oxigênio para formar 10 volumes de água. Ele percebeu que sempre a reação era 2 para 1, 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio, sempre. Então, se tivesse um deles a mais, seria um excesso da reação. Então, por exemplo, eu tenho aqui 10 volumes de hidrogênio e aqui eu tenho 8 volumes de oxigênio. Só que, pela proporção da minha reação de hidrogênio com oxigênio,
apenas 5 volumes dos 8 vão reagir com o hidrogênio para formar água, formar os 10 de água. Os outros 3 eles vão ficar em excesso. Por quê? Porque, veja só, cada volume de hidrogênio vai reagir exclusivamente, cada volume de oxigênio vai reagir exclusivamente com 2 de hidrogênio. Por exemplo, deixa eu voltar aqui nesse slide. Aqui, ó. Cada carbono reage com 2 oxigênios. Para eu reagir 2 carbonos, eu preciso de 4 oxigênios. Então, aqui é a mesma coisa. Cada 2 de hidrogênio reage com 1 de oxigênio. Ou seja, cada 10 de hidrogênio reage com 5. Se eu tiver mais que 5 aqui, tiver 10 nesse quadro aqui, o que não reagir vai ser excesso, vai sobrar. Da mesma forma aqui, ó, eu tenho 4. Ou seja, 4 de oxigênio vai reagir com o dobro do seu volume, que é quanto? 8. Eu tenho 10. Então, se só reagir 8, 2 sobra. Tá aqui, ó, excesso. Então, Gay-Lussac ele acreditava que seus experimentos comprovavam a teoria de Dalton. Por quê? Ele fazia a seguinte relação. Ó, um volume de nitrogênio, um volume de oxigênio, 2 volumes de monóxido de nitrogênio. Um volume de nitrogênio, 3 volumes de hidrogênio, 2 volumes de amônio. Então, ele tinha essa suposição de que a teoria dele poderia explicar a teoria de Dalton. E a gente vai ver na próxima aula que não é exatamente uma explicação muito precisa, mas tiveram contribuições que puderam ser feitas através da junção das teorias e com mais outras teorias que a gente vai ver também, como a de Avogadro, certo? Então, só para finalizar, tem esse encarte aqui, ó, os volumes das substâncias gasosas que reagem e que são produzidas nas mesmas condições de temperatura e pressão guardam entre si uma relação de números inteiros e pequenos. O que isso quer dizer? Isso que eu acabei de explicar aqui, ó. Eu tenho essa proporção fixa que eles reagem. Se tiver a mais do que a proporção, eu vou ter um excesso, que não vai reagir, vai permanecer lá como um excesso, como uma substância isolada, certo? Então, a gente para essa aula por aqui e volta depois com a continuação desse conteúdo, ok?